Nesse vídeo, apresentamos uma explicação a respeito dos termos acessórios da oração. Os termos acessórios da oração são os que desempenham na oração uma função secundária, qual seja a de caracterizar um ser, determinar os substantivos, exprimir alguma circunstância. São eles: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Adjunto adnominal é o termo que caracteriza ou determina os substantivos. Exemplo: meu irmão veste roupas vistosas. Observação: o adjunto adnominal pode ser expresso pelos adjetivos água fresca, terra fértil, pelos artigos o mundo, as ruas, um rapaz, pelos pronomes adjetivos nosso tio, este lugar, pouco sal, país cuja nação, pelos numerais, 2 pés, 5º ano, capítulo 6º, pelas locuções adjetivas, exprimem qualidade, posse, origem, fim, etc. Exemplo: presente de rei, livro do mestre, sala de aula, fio de aço, homem sem escrúpulos. Adjunto adverbial é o termo que exprime uma circunstância de tempo, lugar, modo, companhia, etc. Ou, em outras palavras, que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Exemplo: meninas numa tarde brincavam de roda na praça. Os dois adjuntos adverbiais dessa frase são numa tarde, de roda na praça. O adjunto adverbial é expresso pelos advérbios. Exemplo: cheguei cedo, Maria é mais alta, moramos aqui, ande devagar, não durma ao volante, volte bem depressa. Pelas locuções ou expressões adverbiais: às vezes viajava de trem, compreendo sem esforço, sai com o pai, escureceu de repente. Observe que na primeira frase, cheguei cedo, o adjunto adverbial oferece a ideia de tempo. Na segunda frase, Maria mais alta, oferece uma relação de comparação por superioridade. Moramos aqui. O adjunto adverbial expressa uma noção de lugar. Ande devagar, uma noção de intensidade. Não durma ao volante. Ao volante é um adjunto adverbial de lugar. Volte bem depressa, uma noção de intensidade. Às vezes viajava de trem, uma noção de tempo. De modo em compreendo sem esforço. De companhia em sair com o pai. E de tempo em escureceu de repente. Aposto é uma palavra ou expressão que explica ou esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração. Exemplos: Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. O aposto dessa frase é imperador do Brasil, que explica ou esclarece quem é Dom Pedro II. Nicanor, ascensorista do prédio, morreu. Neste exemplo, o aposto é ascensorista do prédio, que explica ou esclarece quem é Nicanor. Casas, pastos, árvores, tudo foi destruído. Neste exemplo, o aposto é tudo, que resume o termo anterior, casas, pastos, árvores. 2 países sul-americanos, isto é, Bolívia e Paraguai, ganharam o campeonato. Nessa frase, existem 2 apostos, isto é, que explica ou esclarece o termo 2 países sul-americanos, e o aposto Bolívia e Paraguai, que também se refere ao termo 2 países sul-americanos, esclarecendo-os ou desenvolvendo-os. Vocativo, do latim vocare, chamar, é o termo nome, título, apelido, usado para chamar ou interpelar a pessoa, o animal ou coisa personificada a que nos dirigimos. Exemplos: meninos, vocês por aqui? Mamãe, cheguei. Voltam para a floresta, seus antropófagos. Rapazes, isto são horas?
Compadre, que prazer!